This call is now being recorded. Acho que agora está gravando, né? Boa noite, pessoal. Bom, hoje é a nossa aula 6. Essa aula 6, ela não corresponde à aula 6 das aulas assíncronas, né? Lá do YouTube. Então, essa corresponde à aula 7, porque a aula 6 eu suprimi aí dela nesse período. Eu vou falar sobre teoria dos conjuntos. É a primeira aula sobre teoria dos conjuntos. Então, vou aqui apresentar definições, notação. O que realmente a gente estuda nessa área, a gente vai ver tanto nessa aula de hoje e nas próximas duas, né? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre propriedades dos conjuntos e depois na aula 8 eu vou falar sobre operações entre conjuntos, que é o que a gente chama de álgebra dos conjuntos, e também de conjuntos numéricos. Então, dá uma revisão, vou apresentar uma revisão nessa aula 8 dos conjuntos numéricos, que são conjuntos naturais, dos inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos. Vou falar rapidamente sobre eles e destacar o que diferencia um do outro, qual é a propriedade que tem em um conjunto, que de fato a gente consegue estudar as coisas ali dentro e no outro já não, tá? São coisas que a gente vai ver ao longo dessas 3 aulas. Bom, sobre o cronograma, né? O assunto sobre lógica a gente acabou na aula passada, mas não acabou, né? Porque tudo isso é consequência do que a gente entendia anteriormente. Então, vocês vão ver que, inclusive nessa aula de hoje, que vários momentos eu vou usar de conjunção, disjunção, implicação, biimplicação, negação, para definir as coisas que tem aqui. Então, um bom entendimento do passado é interessante para agora, apesar de que eu acredito que não seja nada muito além do que vocês já conhecem, porque teoria dos conjuntos é um assunto que está na grade curricular nacional, né? Então, ele está no Programa Nacional aí de Educação Matemática e tudo mais, é conteúdo de ensino fundamental, né? Então, a gente só vai recapitular essas coisas aqui, claro, chamando atenção para algumas coisas que são importantes aqui. Então, não vai ser à toa essa aula de hoje, muito pelo contrário, tá? Então, estejam atentos e qualquer coisa é só comentar, perguntar, assistir a aula de novo, enfim. Da aula 1 até a 5 foi sobre lógica, que vocês já entenderam, né? Enunciado, simbolização, negação, tanto da lógica proposicional quanto da lógica de primeira ordem, que é aquela que tem enunciados quantificados, também equivalências desses enunciados. Da aula 6 até a aula 8, essas 3 aulas são sobre teoria dos conjuntos, e aí acaba a matéria da primeira prova. Então, a gente tem essas 3 aulas de conjuntos, depois a gente tem mais uma aula que é sobre exercícios, vou fazer exercícios com vocês, e aí depois, na outra aula, é a prova de vocês, tá? É a primeira prova de vocês aí. Basicamente, esses 2 assuntos é o que engloba essa primeira prova. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar falando, né, sobre essas noções iniciais dos conjuntos. Vou falar sobre conjuntos importantes, que são alguns conjuntos especiais, que a gente precisa entender bem eles, para conseguir trabalhar depois sobre o que vai vir nas próximas aulas, e falar de umas primeiras propriedades que já aparecem aqui em relação aos conjuntos. Tá? Bom, então, antes de fato da gente entrar no assunto, a gente conhece já noções de conjunto e outras noções que vou apresentar a seguir, sem nem ao menos alguém ter definido isso para vocês. Por quê? Isso é algo primitivo. Algo primitivo, uma noção primitiva, é um termo que é apresentado que não precisa ter uma definição para aquilo explícita dizendo o que ele é. Tá? Em matemática, a gente tem que ter essas noções primitivas para que, após esse ponto de partida, a gente consiga definir as outras coisas. Porque se a gente não tivesse um ponto de partida, o que ia definir esse primeiro ponto, mas que não tem um ponto de partida, entendeu? Ia precisar sempre de uma definição anterior, do motivo anterior, de um motivo anterior, e assim para trás. Mas tem que ter um princípio ativo, um início de partida, tá? Isso, inclusive, entra em outros campos, de filosofia, inclusive, né? Enfim, mas aí o conceito primitivo que a gente entende aqui desse assunto são quais? Conjunto, elemento e pertinência de um elemento a um conjunto. Isso quer dizer que a gente pode falar de conjunto, de elemento e de pertinência de um elemento a um conjunto
sem nem ao menos ter uma definição própria para aquilo. Existem essas noções primitivas que se aplicam a essas noções que não têm uma definição própria, e existe também uma outra noção que a gente entende como axioma, tá? Axioma é uma propriedade que ela não precisa ser demonstrável. São coisas diferentes. Uma coisa se refere a definir, outra coisa se refere a propriedade, a ter propriedade, alguma propriedade específica, sem nenhuma justificativa do porquê aquilo é real, do porquê aquilo ali existe, tá? Então, vamos ver aos poucos essas coisas aqui. Primeiro, isso sobre noção primitiva. Sobre axioma, a gente vai ver um pouco nas aulas mais à frente, quando estiver falando de técnicas de demonstração, tá? Mas antes de axioma, vamos focar nisso aqui agora. Noção primitiva de conjunto, elemento e pertinência entre elementos e conjuntos. Não é só nessa teoria que a gente tem essa noção primitiva. Se a gente for para a geometria, por exemplo, tem conceitos primitivos lá de ponto. O que é um ponto? O que define um ponto? Você não tem, é uma noção que você entende o que ele é, mas com ele você consegue trabalhar e definir outras coisas. Reta é a mesma coisa. Enfim, existem alguns outros, tá? Mesmo não tendo essa definição própria, a gente tem que ter algumas satisfações aí da gente ter um conjunto, dizer esse é um conjunto ou não é um conjunto. A gente entende um conjunto como sendo um agrupamento, uma coleção de objetos distintos, tá? Veja que, como eu falei, eu poderia aqui passar adiante, você já sabe que é um conjunto, e vamos trabalhar com as propriedades que a gente trabalha com conjuntos. Poderia. Mas eu estou aqui usando um artifício de definir um conjunto de um jeito por uma outra coisa que não tem uma definição também. Entende? Porque eu estou definindo um conjunto por ser um agrupamento. Mas o que é um agrupamento? Uma coleção. O que é uma coleção? Então, são palavras sinônimas aí que tudo se refere a um conjunto. Mas o que tem que ter claro são os objetos serem distintos. Eu vou comentar sobre isso um pouco mais à frente, tá? Mas, entendendo isso, essa clareza aí, então a gente tem que ter isso. Um conjunto, você tem que ter aí a clareza que ele é uma coleção de elementos que são distintos, tá? E o que faz um elemento estar num conjunto? O que faz o elemento estar no conjunto? É justamente propriedades. Por exemplo, conjunto das vogais, conjunto dos alunos de FMC e assim por diante, por vários outros exemplos que você pode formar, tá? Então, o conjunto, você tem a noção primitiva, que você não precisa ter uma definição própria do que é um conjunto, porque você já sabe o que é um conjunto. Mas, quando você trata um conjunto específico aí, você tem que ter a definição do que faz um elemento pertencer ao conjunto ou não. Ou seja, isso, em outras palavras, você tem que ter a clareza da propriedade que o conjunto tem, o que você vai ter, então, a clareza de um elemento pertencer ou não pertencer de modo exclusivo àquele conjunto. Veja, a noção de exclusivo é igual vocês já viram lá nas aulas anteriores, né? É que exclusivamente ou ele pertence ou ele não pertence. Para a gente conseguir olhar um elemento e dizer ele pertence ao conjunto ou ele não pertence ao conjunto, tem que estar claro o quê? Não somente o elemento específico, mas a propriedade que você tem para definir um conjunto, tá? Então, nota que em todos os conjuntos, os elementos satisfazem a uma determinada propriedade que define. Tá legal? Então, tá claro aqui? Posso ir adiante? Show? Uhum. Então, vamos avançar agora para o próximo, que é a relação de um elemento com um conjunto, tá? Um objeto que compõe um conjunto é dito elemento do conjunto. Né? Bem claro, né? Então, aqui exemplos, né? Considerando o conjunto das vogais, os elementos que compõem esse conjunto, satisfazendo aí a restrição, que eu vou falar um pouco mais à frente. Dentro desse meu universo aí, que é o nosso alfabeto, os elementos são A, E, O, U, são as vogais.
os alunos de FMC são vocês, né? Aqui vocês não é um elemento, mas no caso eu estou dizendo, ó, vocês aí, cada um de vocês aí é um elemento desse conjunto dos alunos de FMC. E assim por diante. Tá? Com essa clareza de o que é um conjunto e o que é um elemento, a gente consegue definir outras coisas. E aí, sendo um pouquinho mais formal nessa especificação do que é um conjunto, é você ter claro que os elementos são distintos e você tem claro a definição do conjunto, tá? Então, o conjunto, falando de um jeito mais próprio disso, ele é uma coleção bem definida de objetos. Esses objetos é o que a gente chama de elementos do conjunto. O que significa isso ser bem definido? É quando você tem um elemento, você quer saber, ele está no conjunto ou ele não está no conjunto? Você consegue, dada a propriedade que você tinha na definição daquele conjunto. Então, essa definição, essa propriedade, tem que estar bem clara, bem definida, não dá margem à dupla interpretação. Tá? Vamos ver um exemplo. C é um conjunto que eu estou dizendo da propriedade que os elementos vão estar ali, dado que eles satisfazem serem altos. E aí, o que é isso? Está bem definido esse conjunto? Acho que sim, né? Eu diria que não, professor. Eu diria que não. Ah, porque claro pra gente depende do que é alto, né? Depende do que é alto a pessoa. Isso aí, depende desse contexto, o que significa ser alto. Então tem que ter essa clareza na propriedade, né? Aqui não está. Por exemplo, se eu estou considerando uma pessoa que tem 1,78, ele pertence a esse conjunto? Ou seja, ele é alto? Não sei o que é alto. Então, para que os objetos que satisfaçam a este conjunto estejam bem definidos, a gente precisa ter uma definição clara desse conjunto. E aí, por exemplo, eu estou dizendo aqui agora, tá? Agora o alto para mim é ter pelo menos 1,77. Então, aí sim, eu sei que esse elemento vai pertencer ao conjunto. Tá? Então, você tem que ter claro. Isso é uma observação para um exemplo, mas que vai se aplicar ao dia a dia de vocês. Porque a gente vai trabalhar com conjuntos. Então, você tem que entender qual é a definição, qual é a propriedade da chave daquele conjunto. Porque é graças a ela que você vai saber inúmeras coisas. Quantos elementos tem naquele conjunto, um elemento pertence ou não àquele conjunto. E veja que tudo que a gente sabia de lógica, a reescrita de enunciados vai se aplicar aqui. Porque uma propriedade, você vai conseguir reescrevê-la de um jeito equivalente e, eventualmente, vai ser muito mais fácil você conseguir responder a pergunta. Tá? Vamos avançar. Dado um conjunto, dizemos que um elemento pertence ao conjunto se esse objeto for elemento desse conjunto. Certo? Então, aqui, veja que a gente consegue ter até uma definição para esse pertencer, né? Então, um objeto, ele é elemento desse conjunto, então o objeto pertence ao conjunto, né? E aí a relação é de elemento para conjunto, certo? Então, um exemplo. O objeto 5 pertence ao conjunto dos números ímpares. Veja que aqui eu estou dando um conjunto por meio da propriedade. O elemento, eu consigo olhar se ele satisfaz ou não a propriedade. Então, eu consigo dizer se ele pertence ou não ao conjunto. A notação para isso, eu vou falar já já. Você já sabe, inclusive, né? Mas nota que uma observação importante é que a relação de pertinência, né? Isso dizer pertence ou não ao conjunto, é necessariamente de um elemento para um conjunto. Porém, a gente pode estar relacionando um conjunto aí que ele, na verdade, é elemento de um outro conjunto. Tá? E aí faz sentido você ter um conjunto e você perguntar se ele pertence a outro conjunto. Porque nesse caso que eu acabei de falar, ele eventualmente pode ser um elemento do outro conjunto. Aqui um exemplo. Conjunto das seleções que disputam um campeonato. É um conjunto. O que tem no conjunto? Elementos. Mas quais são esses elementos? São seleções.
E o que são seleções? Dependendo do seu contexto, pode ser que essas seleções sejam, na verdade, aí, conjuntos de jogadores, né? Então, são conjuntos que estão dentro de um outro conjunto. Então, a gente sempre relaciona a relação de pertinência, ou seja, essa notação que a gente vai ver já já, notação para isso, mas a gente fala um elemento pertence a um conjunto, sempre. Sempre assim. Porém, esse elemento pode ser que seja, sim, um conjunto. E aí faz sentido você acabar aparecendo ali um conjunto que pertence a outro conjunto. Mas é porque ele foi descrito como um elemento daquele conjunto. Tá claro? Qualquer coisa você pode me interromper. Tá? Então, agora sim, vamos para a notação. Só um parênteses aqui. O que é uma notação? O que significa a palavra notação? Não sei dizer. Notação Muito bem. é uma série de símbolos que vai corresponder a alguma coisa específica. É isso que é uma notação. Observa, é uma série de símbolos. É exatamente como a gente fazia com legenda. O que é uma legenda? É uma série de símbolos que vai corresponder cada símbolo a uma componente, a um enunciado, né? Certo? E veja que o jeito de falar correto é isso. Notação, não é notações. A notação é já essa série de símbolos, assim como a legenda é a série de símbolos, não legendas. Certo? Então, cuidado com isso. Inclusive, se for escrever em inglês, é notation, não é notations. Não existe isso. Tá? Então, a gente denota conjuntos por letras maiúsculas. A, B, C. É como a gente denota um conjunto. Os elementos de um conjunto, a gente escreve muitas das vezes por letras minúsculas. Certo? Se um elemento ele pertence a um conjunto, veja, um elemento, uma letrinha pequena, pertence a um conjunto, com dois, né? Ele é um elemento do conjunto. Então, o símbolo para isso é esse ezinho de pertencer, né? Ok? De pertinência, né? Então, seja A um conjunto e X um elemento que pertence a um conjunto A. Agora, aí você usa essa notação. Agora, ele pode não pertencer. Se ele não pertence, então você usa essa notação aqui, que X não pertence ao conjunto A, é o Ezinho riscado. Veja que com isso você tem que ter claro o quê? Qual é a propriedade que define o conjunto. Tem que ter claro isso. Porque um elemento que você vai tomar, ele tem que ter exclusivamente uma dessas duas condições. Ou ele vai pertencer, ou ele não vai pertencer. Não existe algum elemento que ele pertença e não pertença ao mesmo tempo. Também não existe um elemento que ele pertença, aliás, que ele pertença aos dois ao mesmo tempo, né? E também não existe um elemento que pertença a alguma outra coisa que não signifique nem pertencer, nem não pertencer. Isso que dá a exclusividade, certo? Dado esse entendimento, vamos para a representação de um conjunto. Como a gente consegue representar um conjunto? Existem algumas formas, a gente vai ver algumas delas aqui. Tá? A primeira é usando diagrama. E aí a gente conhece o diagrama de Venn. É muito útil isso daqui para a gente representar um conjunto. Vocês sabem por quê? Por que o diagrama de Venn é útil? O que é o diagrama de Venn? É isso daqui, ó. É você ter um círculo para representar um conjunto, e aí o elemento que está dentro desse círculo é o elemento que pertence. Então, o elemento que está fora é o elemento que não pertence. E aí eu pergunto para vocês, ok, por que isso aqui é interessante? Dado que você já tem claramente quem é o conjunto, ou seja, qual é a propriedade que define um conjunto.
Porque o conjunto, ele tem que estar bem definido. Então, você já tem a propriedade, você já tem um conjunto. Para que a gente utiliza o diagrama de Venn? Para que existe essa representação? Para colocar conjuntos dentro de conjuntos? E o que significa isso, colocar conjunto dentro de conjunto? Vamos dizer, a gente tem um conjunto. Oi? Desculpa. Duas pessoas falaram ao mesmo tempo aí. Fala de novo Que aí. um conjunto vira elemento do outro. Pode ser representado. Pode ser representado com o elemento do outro? Pode perguntar novamente, professor? Se eu posso perguntar novamente? Posso perguntar novamente. Isso. O que eu perguntei é o seguinte. Primeiro, dado que vocês sabem o que define um conjunto, que é o quê? É a propriedade, que eu já apresentei ali atrás. Você tem que ter claro qual é a propriedade que define um conjunto. Para que a gente representa um conjunto por meio desse diagrama aqui? Para que ele existe? Qual é a função disso? Para determinar em qual parte do universo ele está, né? Mas você já tem a propriedade que determina a parte do universo que ele está. Por que eu preciso disso? Não seria para tornar mais Pra- fácil pra observar eles- as relações, não? Boa resposta. Isso aí. Para ser visual, não somente o conjunto em si, mas sim quando você tem outros conjuntos em questão. E aí, por exemplo, você quer ilustrar, como o Matheus colocou, interseções. Não somente interseções. Interseção é uma possível operação entre conjuntos, que isso faz parte dessas operações que existem, mas tem outras. Tem a subtração de conjuntos, tem a diferença simétrica de conjuntos, tem a união de conjuntos, tem um complemento de conjuntos, tem várias operações que a gente vai ver. Mas, então, isso daqui serve para quando? Não somente ficar mais claro quando eu estiver representando um conjunto, mas mais explicitamente quando eu estiver relacionando conjuntos, porque você pode muito bem ter um elemento que ele pertence a mais de um conjunto ao mesmo tempo, porque as propriedades são diferentes. Então, por exemplo, aqui o conjunto A, sei lá, são os alunos de FMC, mas você pode ter um conjunto B nesse mesmo universo aí, que sejam os alunos que fazem prog. Um elemento é um único elemento, como eu falei, um elemento ele é distinto, né? Você não pode ter uma repetição desse elemento, mas ele pode estar em mais de um conjunto, porque as propriedades são diferentes. Então, eventualmente, você tem algo assim, um outro conjunto aqui. E aí você pode ter um elemento que está nos dois. Então, você, com o diagrama de Venn, você acaba enxergando de um jeito melhor, muitas das vezes, as relações entre os conjuntos. Para organizar melhor os conjuntos, a interseção deles. Tudo bem, isso pode ser. Mas, nota, não é somente a interseção. Tem várias outras propriedades aí e relações entre os conjuntos que você pode estabelecer e verificar por meio desses diagramas aqui. Tá? O elemento A, por exemplo, a gente olhando para cá viu que ele pertence ao conjunto. Então, você escreve A pertence a A. O mais pertence a A também, né? Porém, o J não está aqui, então o J ele não pertence a A. Né? Bem simples aqui. Olha, uma representação de um conjunto é pelo diagrama de Venn, mas é a única? A resposta é não. A gente consegue representar o conjunto pela enumeração dos elementos também, além da própria propriedade que define os elementos pertencerem àquele conjunto. Isso de falar de propriedade que está aqui é o que eu comecei falando. Você tem que ter claro a definição, né? O que faz o elemento pertencer é o quê? É a propriedade que você tem que olhar. Então, você pode muito bem expressar essa descrição do conjunto pela propriedade. E a gente vai ter um paralelo com o que a gente viu das aulas passadas em relação às simbolizações de enunciados quantificados. Tá? Mas, vamos ver primeiro o caso da enumeração. O que significa enumerar os elementos? Já está escrito, né? No caso da enumeração, os elementos são escritos entre chaves. Então, o que é enumerar? O que é enumerar? Enumerar é pôr em ordem. Uma ordem numérica. Tudo bem. Ok. Tá mais ou menos o que você falou. Vou passar adiante. Tudo bem. É você enumerar, é você estabelecer um certo critério para ter uma ordem, mas isso não
é uma única ordem possível. Você pode ter inúmeras ordens possíveis para uma listagem. Então, o que você quer na enumeração é listar os elementos. É você ter na representação entre chaves uma listagem dos elementos. Exemplo, conjunto das vogais. Isso daqui é meio que a propriedade, né? Mas você consegue descrever pela enumeração. E o que é isso? É você ter claro quem são os elementos. Então, é A, E, I, O, U. Aí, tem a ver com o que você falou, Wallace, de você ter essa ordem. Mas veja que essa ordem, ela não é necessária. Ela não existe uma única ordem para você listar o conjunto das vogais. Entendeu? Mas com uma numeração, sim, você consegue ter uma ordem associada a essa listagem das vogais. Tá? Conjuntos de números naturais. Você tem a representação dos naturais descrevendo os naturais. Veja que é uma enumeração que eu estou fazendo aqui, apesar de eu não estar escrevendo todos os elementos. Porque a reticências eu consigo dizer quem é o próximo e não está aqui, porque justamente esses elementos me deram uma regra na formação dos elementos. Então, eu consigo extrair daqui qual é a propriedade que define esse conjunto. Então, a enumeração eu ganho de graça, porque eu consigo entender quem é o seguinte, e quem vem depois, e quem vem depois, e assim por diante, mesmo sendo infinitos elementos. E aqui eu vou chegar num comentário já, fazendo um paralelo com o que eu falei na aula 0. Tá? Deixa eu aceitar um coleguinha de vocês aqui, pera aí. Pronto. Tá. O outro exemplo, conjunto dos meses com 30 dias. E aí você pode ter inúmeros exemplos que você consegue listar os elementos. Isso vai dar a você uma enumeração, que é uma associação aí a um elemento por vez. Tá claro? Conjunto dos números inteiros positivos e assim por diante. E aí tem uma brincadeira que eu fiz aqui na outra turma, vou fazer aqui de novo com vocês. Só vou voltar para o slide anterior para conta da poluição aqui. Bom, o que define um conjunto ser enumerável? Deixa eu fazer a pergunta. Vocês acham que para qualquer conjunto eu consigo enumerá-lo? Eu consigo descrevê-lo? O que vocês acham? Para Consegue. qualquer conjunto que eu tome. Acho que não por inteiro, né? Enumerá-lo? Oi? Fala, Rafael. Se for um conjunto de infinitos números, não. Você vai ficar numerando para sempre. Mas é uma Mas enumeração. você não define cada um. Justamente, ele é uma enumeração porque tem uma ordem. Eu consigo criar uma regra que eu vou conseguir expressar cada elemento. É uma enumeração. Eu consigo listar os elementos de boa. Eu consigo saber quem é o 32º elemento, caso eu tenha dado uma ordem aqui. Eu consigo listar esses elementos. É uma enumeração. Fala, Iago. Desde que o conjunto não seja vazio, sim. O conjunto vazio. O que é o conjunto vazio? Eu vou falar dele já, mas o que é o conjunto vazio? Me fala dele. Bom, o que eu sei sobre o conjunto vazio é que ele é um conjunto que não possui elementos. Não possui elementos. E o que é enumeração? É a contagem de elementos. Conjunto Não é vazio contagem. tem um elemento vazio. Não, listagem, tem um desculpa. único elemento. Aí tem Contagem é você saber a quantidade. Listagem. É a listagem dos elementos. Ele não tem elemento. Você lista o conjunto. Por que isso não é uma enumeração? Acaba satisfazendo por vacuidade. Entendeu? Pode Porque repetir, o que é a enumeração? É você ter os elementos escritos entre chaves. O conjunto vazio tem elemento? Não. Abre a chave. Tem elemento? Não tem. Fecha a chave. Está aí a enumeração. Fala, Roger. O elemento dos números reais não pode ser enumerado, né? Isso aí. E o que é isso? Eu falei disso na aula 0. Vocês lembram disso que eu falei? Ninguém lembra, né? Eu lembrava, por isso que eu falei. Ah, tá bom. Parabéns aí. Isso aí. Então, na aula 0 eu falei sobre isso. Então, vamos lá.
Qual foi a pergunta que eu fiz? Vou refazer aqui de novo. Qualquer conjunto que eu tome, é possível eu ter uma enumeração dele, uma listagem dele? A resposta é não. Um conjunto ele é enumerável se ele satisfaz uma de duas coisas. Uma é ele ter uma quantidade finita de elementos. Concorda? Se eu tenho uma quantidade finita, por maior que seja, é finita. Então, você consegue saber a quantidade de elementos. A quantidade está aí já a enumeração. Porque você pode associar a um desses elementos ao 1, o outro desse elemento ao 2, o outro ao 3, ao 4. Ou seja, tem uma contagem, o que vai dar a listagem dos elementos. Entenderam isso? Um conjunto que tem infinitos elementos é enumerável. Tudo bem? Então, aqui, é enumerável, tem uma quantidade finita de elementos. Tem uma quantidade finita de elementos. Então, é enumerável. Show? Mas veja que aqui não é assim. Então, o que eu falei? Tem alguém com o microfone aberto. Quem está com o microfone aberto? Parou. Não, tá, é você, né? Tá. Então, eu falei, para ser enumerável, o conjunto ele satisfaz uma de duas propriedades. Uma é, ele tem uma quantidade finita de elementos. Qualquer conjunto que tem uma quantidade finita de elementos é enumerável. Ou, alguma ideia aí? Alguma sugestão de resposta? Qual é o outro caso que o conjunto também é enumerável? Tem uma propriedade bem definida? Não. Ou isso é pré-requisito para ser um conjunto? Isso é pré-requisito para ser um conjunto. Tem uma ordenação. Todo conjunto poderia. Tem uma ordenação mais lógica, óbvio. O que significa mais lógica? Tudo que a gente trata é lógico. Mas óbvio no sentido de, por exemplo, no conjunto dos números naturais, se você falar o termo, sei lá, 5.000, você vai saber qual é o termo 5.000, o elemento 5.000. Ser sequencial, tipo, um depois do outro, numa ordem crescente ou decrescente? Tipo... Tudo bem. Na verdade, justamente do porquê tem que satisfazer essa outra afirmação, essa enumeração. Qual foi a pergunta, Matheus? A pergunta foi o que define um conjunto ser enumerável? E aí a resposta é, ele tem que satisfazer uma de duas coisas. Uma coisa é ele ter uma quantidade finita de elementos. Qualquer conjunto que tenha uma quantidade finita de elementos é enumerável. Tá bom? E a outra coisa foi o que eu estou perguntando agora. E aí o Daniel, o Rafael estão sugerindo respostas para isso. Ele não ser contínuo? Porque se ele for contínuo, não tem como enumerar. Mas pode crer. Também é uma consequência. Eu vou perguntar a você, os números racionais, eles são contínuos ou não? Eu acho que são. E ele é enumerável. Então, é o seguinte, o que define essa outra condição do conjunto ser enumerável tem a ver com isso aí, que o João acabou de falar, de ser contínuo ou não, mas é um pouquinho mais forte, tá? Que é não ter... Aliás, para ser enumerável, né, ele tem uma correspondência com o conjunto dos naturais. Ou seja, ele possui uma quantidade finita de elementos ou o tamanho desse conjunto é igual ao tamanho do conjunto dos naturais. E o que significa ter tamanho do conjunto igual aos naturais? Quantos elementos tem no conjunto dos naturais?
Infinitos, né? Mas é Infinitos. Infinitos, mas, pô, mas e aí? Então qualquer coisa é enumerável, porque qualquer conjunto ou é finito, e a gente acabou de ver que finito tem enumeração, ou é infinito, e infinito tem o mesmo tamanho dos naturais? Tá certo isso que eu acabei de falar? Não, infinito específico, né? O infinito do natural é diferente do infinito de outros conjuntos. Perfeito, porque isso foi o que eu mencionei lá na aula 0, isso aí mesmo. Então, o conjunto dos naturais tem tamanho infinito, mas a gente sabe sobre esse tamanho de infinito. Ele é um infinito menor do que vários outros infinitos. Por exemplo, o conjunto dos reais. O conjunto dos reais também tem tamanho infinito, mas ele é um infinito maior do que o infinito do conjunto dos naturais. Então, nele, você não consegue ter uma correspondência de mesmo tamanho. Se vocês lembrarem da aula 0, eu falei do quê? Problema do Hotel de Hilbert. Vocês lembram disso? A brincadeira que tinha lá era justamente para associar o seguinte: conjunto dos naturais. Isso são os quartos do Hotel do Hilbert. Cada quarto é enumerado, do 1 vai embora. 1, 2, 3, 4. Os quartos são enumerados assim. É o que está lá. E todos os quartos estão ocupados. É o que você já tem no início. Uma primeira pergunta é: chegou um camaradinha novo para se hospedar? Você pode fazer essa associação a pegar o conjunto dos naturais e adicionar um novo elemento, por exemplo, 0. E aí? Pô, o conjunto dos naturais, ele é enumerável porque ele já satisfaz essa condição de ser igual ao conjunto dos naturais, de ter tamanho igual aos naturais. A enumeração, ela vem como consequência da própria definição dos números naturais. Tá? Então, veja que na definição de enumeração, você tem os números naturais aparecendo aí. É daí que vem a definição de enumeração. É uma vez que você entende o conjunto de naturais. Então, qualquer conjunto que tenha essa correspondência com os naturais é enumerável. Então, o próprio conjunto de naturais é enumerável, porque tem a correspondência com os naturais, que é o próprio conjunto. Aí, beleza, chegou um camaradinha novo. O que é isso? É desse conjunto dos naturais você adicionar um novo elemento, por exemplo, 0. E a pergunta é: e agora? Será que esse novo conjunto é enumerável? Porque os naturais é. Agora, com mais um elemento aí, ele é enumerável? Que aí o joguinho lá era o quê? O hotel estava todo ocupado, chegou um novo hóspede, e aí, ele vai conseguir algum quarto para ele? Veja que conseguir algum quarto para ele é ter uma correspondência dos naturais a todos os elementos que estavam ali com a adição desse novo cara. Então, por isso que no joguinho a gente falava, olha, pessoa que está no quarto I vai para o quarto I mais 1. Então, pessoa que estava no quarto 1 vai para o quarto 2. Pessoa que estava no quarto 2 vai para o quarto 3. Estava no quarto 3 vai para o quarto 4. E assim por diante. Veja que o quarto 1 ficou vago, porque o que estava no quarto 1 foi para o quarto 2, o que estava no 2 foi para o 3, e assim por diante. Então você abriu uma vaga aqui para inserir o camaradinha novo, por exemplo, o 0. Sacaram? Então veja que você fez uma correspondência com os naturais. Então você criou um novo conjunto que ele também é enumerável. Agora a gente mudou o problema. A gente dificultou um pouco mais, né? Que é perguntar se o conjunto dos números inteiros também é enumerável. E aí os inteiros é o quê? São os positivos, o 0 que você acabou de pôr, mais os negativos. Esse é o conjunto dos inteiros. E a pergunta foi: e agora? O conjunto dos inteiros é maior do que o conjunto dos naturais? A intuição até diz que sim, porque pô, você já tem todos os naturais, que é do 1 até o infinito, tem o 0, e agora tem todos os negativos, que são infinitos. Apesar de você ter essa intuição,
A resposta é não. O conjunto dos inteiros tem o mesmo tamanho do conjunto dos naturais, porque existe essa enumeração, essa correspondência dos todos os inteiros com os naturais. E aí, qual era a brincadeira? Antes de você alocar os negativos, ou seja, antes de você corresponder os negativos a algum natural, o que na brincadeira lá era o novo ônibus que tinha infinitas pessoas irem para os quartos, antes de fazer isso, você pede para as pessoas que estavam nos quartos específicos K ir para o quarto 2K. Então, primeiro de tudo, você pede, ó, pessoa que estava no quarto 1 vai para o quarto 2. Pessoa que estava no quarto 2 vai para o quarto 4. Pessoa que estava no quarto 3 vai para o quarto 6. Pessoa que estava no quarto K vai para o quarto 2K. Veja que isso aqui, o que a gente fez? Todos os elementos que estavam naquele hotel vão ter um quarto para eles. E você ainda abriu o espaço dos ímpares. Então, o 1 ficou vago, o 3 ficou vago, o 5 ficou vago, o 7 ficou vago. Então, os naturais você associou aos pares. Os ímpares ficaram vagos. Agora, os negativos você associa aos ímpares. Então, acabou a história. Você conseguiu agora o menos 1 vai para o quarto 1. O menos 2 vai para o quarto 3. O menos 3 vai para o quarto 5. E assim por diante. Olha que beleza. Então, você consegue dizer o seguinte: todos os elementos que estão aqui, que são quem? Os negativos, o zero e os positivos, vão ter alguma correspondência nos naturais. Ou seja, você está criando uma enumeração desse conjunto dos inteiros, tendo uma correspondência no conjunto dos naturais. Ou seja, os dois conjuntos possuem o mesmo tamanho. Então, os naturais, ok? Os inteiros, você também consegue uma enumeração. Os reais, a gente não consegue fazer isso. E é muito simples fazer isso, que aí não vem ao caso aqui nessa matéria vocês entenderem. Posso até aplicar isso para vocês em algum momento, não é nada difícil. É bem interessante, inclusive. Eu ia falar exatamente isso, professor, porque eu fico com muita dificuldade de imaginar como é que seria um conjunto onde eu não conseguisse fazer essa correspondência. Os reais. Aí vem a técnica da contradição. Quando eu estiver falando de técnicas de demonstração, eu posso aplicar esse exemplo lá. E provar para vocês que com os reais a gente não consegue. Que é justamente você imaginando o que dá. Você imaginando o que dá para ter uma correspondência, você vai chegar num absurdo, vai ver que não tem como. Independente dessa suposição de que dê inicialmente. Tá? A contradição é linda, vai se aplicar muito interessante aqui. Tá? Beleza. E da mesma forma, não da mesma forma, porque é outra técnica, a gente consegue provar que o conjunto dos racionais, mesmo a gente sabendo que entre 0 e 1 tem infinitos racionais aqui, ele é enumerável. E aí existe uma técnica que é muito interessante também, para a gente ter essa correspondência dos racionais com os naturais. É muito legal isso. Tá? Enfim, é só para... O resumo da ópera aqui é o seguinte, é só para dizer que você consegue representar um conjunto por meio do diagrama de Venn, por meio da propriedade característica, por meio da enumeração, caso o conjunto satisfaça uma dessas duas coisas. Se não satisfaz, não tem como você enumerar. Tem como você listar, dizer quais são as propriedades que definem o conjunto e tal, mas como enumerar não tem como. Tá? Então, vamos ainda para esse ponto sobre a descrição através da propriedade agora, né? Aqui a gente vê o que a gente já sabia, é só uma recapitulação do que a gente viu de simbolização de enunciados aqui. Então, no caso de descrever um conjunto A por meio de uma propriedade característica, e veja aqui o que é propriedade característica. É o que você tem que ter claro, bem definido inicialmente no conjunto. É o que define aquele conjunto. Você consegue expressar, descrever esse conjunto falando simplesmente da propriedade. E veja que isso daqui é exatamente o que a gente tinha
na aula que eu ensinei a vocês sobre simbolização de enunciados quantificados. Porque como é que você lê isso? Uma variável vai pertencer a esse conjunto se essa variável satisfaz a devida propriedade. É a mesma coisa. Então, o que era lá? Era para todo x a propriedade P de x, né? É o que está aqui. Então, é essa variável que você está dizendo, olha, eu não estou aqui descrevendo, listando os elementos. Não estou dizendo quem são os elementos. Mas eu estou dizendo é o que faz o elemento pertencer a esse conjunto. Então, é x, tal que x satisfaz essa propriedade. E x é uma variável. Então, você está generalizando aí. Esse tem a propriedade é o pertence, né? A igual a x, tal que x pertence a P, no caso. Não. Porque P não é um conjunto. P é uma propriedade. Conjunto é A. Então você fala, x pertence a A. Mas você não fala que x pertence a uma propriedade. Uma propriedade é uma característica. Eu acho que eu me expressei mal. Eu disse que o P pertence ao x. Não, você falou x pertence a P. Isso que você falou. Peraí. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tá. A igual a x, tal que x tem a propriedade. Tem a propriedade A, que eu estou falando que normalmente ele é simbolizado pelo pertence. Então, você também não pode falar que aqui, isso você não pode dizer A é igual a x, tal que x pertence a A. Isso, mas o que faz o x pertencer a A? Precisa da propriedade. Então, não está bom isso que você falou, não. Mas eu entendi o que você falou e a gente vai ver isso melhor já, tá? Mas a gente vai falar sobre isso melhor. Então, o que a gente lê? A é o conjunto dos elementos x e esse x é uma variável. Então, não é o elemento x. É uma variável, é como a gente utilizou na simbolização de enunciados quantificados. É para todo x, é para toda variável. E variável é uma letra que generaliza inúmeros elementos que estão naquele contexto, estão naquele domínio. Então, ele é algum elemento que você vai olhar para eles. Quem é x agora? X agora é esse celular. Agora quem é x? Agora é esse negócio aqui que segura o celular. Agora é essa caneta aqui de quadro. Então, depende do seu contexto. Então, é um elemento que ele vai ter a propriedade P para pertencer ao conjunto. Então, x pertence ao conjunto. X não pertence à propriedade. Tá? Exemplo. Então, x, tal que x é um estado de um sul do país. Aqui tem a propriedade e aqui tem a descrição dos elementos. X, tal que x é divisor inteiro de 3. Tem a propriedade, tem aqui os elementos. São jeitos equivalentes que você tem para representar um conjunto. Tá? Vamos falar agora sobre conjuntos importantes, né? Então, tem vários conjuntos importantes aí. Um primeiro conjunto é um conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? Não é um conjunto específico, né? É uma característica de conjunto. Então, você pode ter um conjunto que ele tem a característica de ser unitário ou não. O próprio nome já diz, né? É um conjunto que tem só um elemento. Então, exemplo. Aqui, veja, apresentei a propriedade, que é conjunto dos divisores positivos de 1. Então, é positivo, para ser divisor tem que dar resto zero, entendendo o que significa ser divisor, o que é resto, o que é uma divisão, vocês conseguem ver que o conjunto só tem o elemento 1 ali dentro dele. Então, o único elemento é o que define aquele conjunto. Esse é um exemplo de um conjunto unitário. Conjuntos dos estados brasileiros fazem fronteira com o Uruguai. Né? Se vocês forem ver aí no mapa, só vai ter o Rio Grande do Sul. Bom, um outro conjunto muito importante é o conjunto vazio. E aqui sim, vocês já entendem, né? Já são apresentados ao conjunto vazio. Então, ele é um conjunto que ele não tem elemento. Tá? A notação para ele é exclusivamente assim ou assim. Tá? O que é isso? É como se fosse a enumeração, é a descrição. Você tem aqui abre os chaves, coloca os elementos dentro dele. Quem são os elementos? Se não tem, fecha as chaves. Isso é o conjunto vazio.
ou exclusivamente assim. Tá legal? Tá claro? Conjunto vazio, você vai escrever ou dessa forma ou dessa forma. Tá? E aí eu pergunto a vocês, para que serve o conjunto vazio? Porque, veja, para que a gente fala de conjuntos? De modo geral. Para quê? Por que eu estou falando de conjuntos? Organizar elementos? Ok, para organizar elementos. Aí, veja, eu estou organizando o quê? Elementos. Mas vazio não possui elemento. Então, para que serve esse conjunto vazio? Para indicar que não tem elemento que preenche aquela categoria. Isso, para indicar que não possui elemento que preencha aquela categoria, que tem aquela propriedade, né? Porque justamente tem propriedades, se vocês forem lembrar de aulas passadas, a gente viu isso. O que é a contradição? É quando não tem interpretação que vai dar verdadeira. É tudo falso. Ou seja, uma contradição é quando todos os elementos não satisfazem a propriedade exigida. Então faz sentido a gente estudar o conjunto vazio. Porque você pode ter propriedades que entram nesse parafuso, nessa contradição. Exemplo. É o conjunto X, tal que X é diferente de X. Quem é o elemento X que ele é diferente de si mesmo? Não tem isso. Certo? Então, que conjunto é esse? É o conjunto vazio. X, tal que X, é ímpar e múltiplo de 2. Veja essa conjunção. É um elemento que ele teria que ser verdadeiro para essas duas propriedades, para essas duas componentes. É ela ser ímpar e ser múltiplo de 2. O que significa o número ser múltiplo de 2? É ele ser par. O que significa ele ser ímpar? É ele ser não par. E dentro desse universo aí dos inteiros. E o que significa ele ser ímpar? É ele ser um par mais um. Então, não tem como o número ser par e um par mais um. Certo? Ou ele é par ou ele é ímpar. E veja que é uma conjunção. Para ser verdadeira, tem que satisfazer as duas propriedades. Então, isso não faz sentido. É vazio também. Aqui eu estou chamando a atenção pelo seguinte. O conjunto vazio, você escreve ou assim ou assim. O que é isso? Isso daqui não é conjunto vazio. Isso daqui é um conjunto que tem um elemento. E quem é esse elemento? É o conjunto vazio. Esse aqui é um exemplo de um conjunto unitário. E também satisfaz uma coisa que eu falei no início, que foi: você pode ter elementos que são conjuntos. Aqui é um exemplo. Veja que é um conjunto que tem como elemento um outro conjunto. A saber, é o conjunto vazio. Dependendo do seu contexto, isso pode funcionar muito bem. A gente vai ver vários exemplos que vão ser assim. Justamente para quê? Para confundir vocês. Tá? Então, vocês têm que entender bem essas definições, essa notação, essas relações entre conjuntos e elementos, para conseguir trabalhar bem entre eles depois. Tá? Tá claro isso aqui? Isso aqui foi só para destacar um exemplo, né? Porque esse aqui é um exemplo de um conjunto unitário também, ó. É um conjunto cujo elemento é um outro conjunto. Esse conjunto tem mais elementos, mas isso daqui é o elemento desse conjunto. Então, esse conjunto é unitário também. Tá? E aí, né? Não confundam esse símbolo com conjunto vazio. Isso não é conjunto vazio, tá? O outro conjunto muito importante, conjunto universo, tá? Então, o conjunto universo, ele é justamente para a gente ter claro qual é o domínio que a gente está considerando esse nosso problema. É para a gente entender esse contexto. A gente utiliza essa letra U, tá assim, dessa forma que eu estou utilizando a fonte aqui do LaTeX que eu quis, mas geralmente aparece esse U com o bracinho aberto assim, né? Também pode aparecer U assim, que não relacione com união, mas enfim, a gente vai ver e vai estar claro para vocês nos exemplos quem é o universo, tá? Mas para que ele serve?
É para justamente a gente entender que, após isso, após a clareza desse domínio, você consegue dizer para algum conjunto específico dentro desse universo, você vai ter um elemento que pertence ou não a esse conjunto específico. E, nesse universo, qualquer elemento que você tome nesse contexto está dentro desse conjunto universo. Então, exemplo, ao considerarmos, por exemplo, todas as soluções reais, né, para uma equação, o universo é o conjunto dos números reais, né? Porque eu estou aqui falando implicitamente que eu quero dentro dos números reais as soluções para uma equação. Ao resolvermos um problema de geometria plana, o universo é o plano. Veja que eu poderia aqui dizer o seguinte: a resposta do seu problema e saber quem é o conjunto em questão que você quer, dado uma propriedade, ela depende do conjunto universo, que é o mesmo dizer, depende do contexto que você está considerando. Olhando para esse exemplo aqui de geometria plana, então o que faz sentido o universo é ser um plano. Mas veja que eu poderia generalizar essa ideia de plano em falar em 3 dimensões, que é inclusive o que a nossa visão tem capacidade, é somente em 3 dimensões, largura, comprimento e altura. Poderia generalizar cada vez mais. Na matemática, a gente gosta disso, de falar de coisas que são em dimensões maiores do que 3, que a gente nem tem visão geométrica para isso, mas a gente fala 4 dimensões, 5 e assim por diante. Fazem sentido em diversos contextos. Dependendo do seu problema, a solução vai mudar, porque justamente o universo mudou. Tá? Então, você tem que ter claro, na hora que estiver elaborando e vendo, construindo a solução de um problema, é saber qual é o universo que você está considerando. Então, um exemplo para tornar isso mais claro, tá? Qual é o conjunto de pontos que ficam a igual distância entre 2 pontos distintos A e B? A resposta é, primeiro, entenderam? Você tem 2 pontos aqui, A e B. Agora a pergunta é, cadê os pontos em que um ponto que está nesse conjunto, a distância dele para A é igual à distância dele para B? Alguma intuição aí de resposta? É uma reta, né, professor? Não. Uma reta, por exemplo, aqui. Se eu pegar um ponto aqui, X, a distância dele para cá é pouquinho, mas a distância dele para cá é grandona. Não, mas uma reta que, na minha cabeça, veio a imagem de uma reta que fosse perpendicular à reta que esses 2 pontos formam. Por exemplo. Então formou aqui, mas aqui ainda assim tem aqui perpendicular. A distância daqui para cá é essa e daqui para cá é bem maior. Onde é que está essa reta? Equidistante aos dois, né, no meio. Então, mas antes de chegar lá, a resposta para isso é: depende. A gente não sabe o que a gente está olhando. Cadê o seu universo? Quem é seu universo? Eu falei aqui em algum momento, não está nada escrito sobre o universo. Eu só estou falando de 2 pontos. Mas esses pontos são considerados em qual contexto? Se for uma reta, se só for uma reta, meu universo são os pontos que estão na reta que define esses 2 pontos AB. Só tem uma única solução, que é assim. É esse ponto P que está aqui. Veja, o universo é o conjunto dos pontos que fazem sentido para você trabalhar, e para cada ponto que faça sentido você trabalhar, você vê se ele pertence ou não ao conjunto. O conjunto é a distância desse ponto é igual ao de A para o de B. Então, por exemplo, se você tomasse um ponto aqui, nessa reta, ok, você consegue verificar se ele satisfaz ou não a propriedade de ter igual a distância. A distância dele para cá é esse pedacinho, a distância dele para cá é esse pedação. Então, a resposta é não tem. Só vai ter um único ponto que satisfaz isso. Nesse universo sendo a reta. Que é esse ponto em que a distância realmente daqui é igual para cada metade.
Entendeu? Esse universo só tem esse ponto. Agora, se não é um ponto, mas é um plano. Veja, que o que é um plano, né? É você ter uma folha de caderno e você ter 2 pontos ali. Qualquer coisa nessa folha de caderno está dentro desse universo. Enquanto que o de cima era somente uma retinha. Você não tinha ponto fora da reta no universo. Aqui agora você tem. E aí você tem aqui, parecido com o que o Daniel estava falando, essa solução. É essa reta que define o que a gente chama de mediatriz do segmento AB nesse plano. Então, é uma reta em que ele vai dar justamente a equidistância de qualquer ponto dessa reta a esses 2 outros pontos. Então, o ponto que está aqui, a distância dele aqui é igual dele até aqui. Aqui é igual daqui até aqui. Aqui é igual daqui até aqui. Veja que a solução são infinitos pontos, enquanto a solução aqui é somente um único ponto. Eu estou chamando muita atenção para isso, porque é fácil vocês errarem questões, não porque vocês não sabem resolver, mas é porque vocês não se ligarem qual o universo que a questão está pedindo. Tá legal? Show? Cuidado com isso. Que é o que está aqui. Então, você pode repetir, por favor, o que no item 2, o que de no item 2 ser infinitos pontos. Ah, tá, é porque numa reta tem infinitos pontos. Entendeu? Então, nessa reta aqui, é o que dá a solução. É uma reta que é a reta mediatriz. Aí eu teria que falar de conceito de geometria. Mas é uma reta que justamente satisfaz essa restrição que eu apresentei. Que é, para qualquer ponto que está nessa reta, a distância desse ponto até o outro ponto é igual à distância desse para o outro ponto aqui. A distância desse ponto para o A é igual à distância desse ponto até o B. É isso que define uma reta ser dita como mediatriz. E são infinitos pontos que satisfazem essa restrição, porque na reta existem infinitos pontos. Aí são conceitos de geometria também. Tá? Beleza? Então, retornando, a importância que tem de você entender qual é o domínio, qual é o universo, é justamente porque a resposta pode mudar em detrimento desse universo. Então, a gente consegue descrever um conjunto muito melhor do que, além de você falar a propriedade, você dizer inicialmente qual é o universo. Então, você fala, X pertence a algum universo, tal que X possui a propriedade P específica. Então, é assim que a gente descreve um conjunto por meio da propriedade. Primeiro é tendo a clareza de qual é o universo e depois dando a restrição que dá a propriedade que define o conjunto. Show de bola? Tá claro? Sim? Sim. Falando agora sobre termos, né? Outras operações, a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Operações a gente vai ver mais para frente. Mas são características de conjuntos, né? Então, veja, vocês sabem o que são conjuntos iguais? O que são conjuntos iguais? Conjuntos que possuem os mesmos elementos? Possuem os mesmos elementos. Vamos tentar escrever isso utilizando formalismos lógicos que a gente conhece, conectivos para isso, tá? Então, sejam conjuntos A e B. A e B é igual a B, né? É lido dessa forma, né? A é igual a B, e a gente pode usar o símbolo de igual aqui, sem problema, em relação a conjuntos. C e somente C, todo elemento de A é também elemento de B e vice-versa. Pergunta. Caso eu remova essa condição aqui, eu já ganho, então, um conjunto A igual ao conjunto B? Acho que não. Por quê? Eu acho, Porque podem ter elementos repetidos. eu acho que não. Por quê? Eu acho que não. Porque podem ter elementos repetidos.
Eu acho que sim. Porque o Não, o somente elemento se, repetido não afeta muda. isso, não. porque se a gente pensar no se somente se na lógica, é os dois implicando um no outro. Então, veja aqui, olha só. Eu estou dizendo A igual a B, se somente se satisfizer isso daqui. Né? O que eu coloquei é tudo, né? Todo elemento de A é também elemento de B e vice-versa. Ok. Antes de eu falar o e Errado. vice-versa, eu perguntei, e se eu removesse isso daqui? Estaria correto essa bi-implicação? A é igual a B. Se somente se todo elemento de A é também elemento de B? Não, Estaria porque não está correto? especificando que B todo elemento de B é também elemento de A. Isso aí. Então, eu estou removendo essa frase, tornando o enunciado falso. Por quê? Porque eu posso apresentar um exemplo que é aquele em que, ok, todo elemento de A também é elemento de B. Porém, posso ter um elemento de B que não seja elemento de A e ainda assim não afeta esse enunciado que está aqui. Entenderam? Por exemplo, A é A, B. B é A, B, C. Satisfez isso daqui. Todo elemento de A é também elemento de B. Mas esses dois conjuntos são iguais? Não. Não. Né? Então, eu preciso ter essa outra parte. O que o vice-versa quer dizer? Reescreva esse enunciado para mim. Sejam A e B dois conjuntos, em que A é igual a B, se todo elemento de A também é elemento de B, e se todo elemento de B também é elemento de A. Não. Não. É se e somente se. Ah, você não pediu para reescrever de outra forma? Não, mas aí você não está passando a mesma informação. Ah. O se e somente se não é equivalente a uma simples implicação. Mas se somente se não traz essa bagagem semântica do vice-versa, de qualquer forma? Não é em relação ao se somente se que eu tenho vice-versa. O se somente se é em relação a isso que está aqui bi-implicar a isso tudo que está aqui. A minha pergunta foi, o que significa esse vice-versa? O vice-versa não significa o todo elemento de A também elemento de B implicar em A igual a B. Não é isso. O vice-versa é em relação ao que está aqui. Então, mas do jeito que eu falei, com duas implicações, no caso do A implicando também B e B implicando também de A, não seria a mesma coisa? Não. Eu Você acho que esqueceu entendi. de implicação aqui. É que assim, somente se ele está fazendo a ponte entre os sejam A e B dos conjuntos e todo elemento de A, blá, blá, outra parte, no caso. Aqui ele tá até fora, tá? Mas, na verdade, é só esse pedacinho aqui. Esse pedacinho bi implica em tudo isso que está aqui. O meu pedido de reescrita foi o que significa o vice-versa. Que A E está quando eu contido em risquei... B. Não falei ainda de estar contido aqui. Não, professor, estou falando que para satisfazer essa condição, A também pode estar contido em B. Porque Mas todo isso elemento tá aqui. de A tem que Mas ser isso já elemento tá de aqui. B. Mas isso já está aqui. Você não adicionou nada novo. Já está aqui. O Seria vice-versa, dizer né? que... Mas aí que é uma pergunta, o que é o vice-versa? Bom, no início ele está falando que A é igual a B, vice-versa seria a mesma coisa que o B é igual a A, não? Não. Não, vice-versa é que todo elemento de B é também elemento de A, não é isso? Aê, isso aí. Isso. É vice-versa em relação a isso que está aqui, ó. Então, A é igual a B se somente se... Oi? Deixa eu falar. É o elemento, exatamente isso. Que elemento? Que elemento? Que o Rafael acabou de falar, todo elemento de A também é elemento de B. E todo elemento de Ele não B falou também é isso, elemento ele de falou A. todo elemento de B é também elemento de A. Isso que ele falou.
Ele não falou que todo elemento de A é também elemento de B. Isso é o que já está aqui. O que ele falou, acho que foi o Roger, né? É que todo elemento de B é também elemento de A. Então, tinha falado os dois juntos. Mas está errado, né? Você falou sem ser o se somente se. Você falou isso daqui, se todo elemento de A é elemento de B, e se todo elemento de B é elemento de A. Isso não é equivalente ao que está aqui. É se e somente se. Vocês já viram lá de trás que a implicação não é equivalente à bi-implicação. Então, você não pode escrever aqui com uma simples troca de uma implicação. A não ser que você fale, ok, a bi-implicação pode ser reescrita por meio de uma implicação. Aliás, de uma conjunção de implicações. Mas você teria que escrever um pouquinho diferente. É isso que eu estava tentando fazer. O ponto principal é esse vice-versa aqui. O que é o vice-versa? Não é em relação ao tudo que está aqui, mas é só esse pedacinho que foi dito. A é igual a B, se e somente se todo elemento de A é também elemento de B, e todo elemento de B é também elemento de A. É isso. Isso que é o vice-versa. Por isso mesmo que vocês me deram um contra-exemplo muito bom quando eu perguntei, e se eu remover isso daqui? Qual foi o exemplo que vocês... Não sei se vocês me deram, mas acabou que vocês entenderam isso que eu falei, né? Caso eu removesse essa condição aqui, você não está agregando a igualdade de fato um conjunto igual ao outro, porque você pode ter... Eu apaguei? Ah, eu apaguei. Você pode ter um exemplo que todo elemento de A é também elemento de B, mas pode ser que tenha um elemento de B que não seja elemento de A. Então, você perdeu o vice-versa aqui porque eu removi, mas ele tem que estar. Então, todo elemento de A é elemento de B e, ou veja, tem essa conjunção, todo elemento de B é elemento de A. O que é isso? Aí então, sim. Aí então, professor, tá me ouvindo? Tô, pode falar. Aí então, no caso, se eu tiro o vice-versa, aí aquela condição que eu falei torna-se verdade, que seria A está contido em B, que aí não seria A igual a B, né? Seria diferente. Seria que todo A poderia estar em B, mas nem todo B estaria em A. Isso, aí você ganha a definição de estar contido, de ser um subconjunto. Que não é isso que está aqui, entendeu? Mas sim. Tá? Fale, Iago. Aquele enunciado que eu tinha colocado ali no chat, teria o mesmo... Ih, foi mal, deixa eu ler. Todos os flips são flops, todos os flops são flips. O que é isso? Isso seria equivalente ao falar... vamos supor que o flips é o conjunto A e flops é o conjunto B. Isso dali seria equivalente ao enunciado que a gente tem ali no exemplo de conjuntos iguais? Você está meio que trocando, né? Sim. Isso aí. Todo elemento de um conjunto satisfaz o outro, e todo elemento do outro conjunto satisfaz o do primeiro. Tá. Beleza. Aí o Leonardo colocou A, está escrito Azinho, Bzinho, se é igual ao B, que está escrito Azinho, Bzinho? Não, mas você botou a mesma coisa, né? Sim, eles são iguais. São iguais. Tá? Bom, isso tudo que eu estou falando é só para reescrever por meio de simbolizações lógicas que vocês já conhecem. O que é A é igual a B? É equivalente a você falar que para qualquer variável que você tome, a essa variável pertence a A, se e somente se ela pertence a B. O que significa A pertencer a A, ou X pertencer a A? Se somente se X pertencer a B. Veja o seguinte, aqui é uma bi-implicação, né? Tá vendo? Aqui aparece bi-implicação. Daqui para cá. É isso que eu estou olhando aqui. O vice-versa seria uma bi-implicação, né? Mas, a gente acabaria ganhando a bi-implicação. Mas por quê? Não é a escrita bi implica em tal coisa. É justamente isso que está aqui, ó. Se X pertence a A, então X pertence a B. E se X pertence a B, então X pertence a A. É justamente isso que está escrito aqui, é a bi-implicação, só que dessa forma, por meio da conjunção das implicações. A hora que eu estava tentando reescrever era para ser desse jeito, só que saiu alguma coisa diferente. Eu sei que era.
Você não errou aqui. O que você errou foi aqui, simplesmente. É que você só falou se, entendeu? Não se, somente se. Foi aí só onde você errou. E veja que tá claro para vocês que esse enunciado, ele se reescreve dessa forma, que é equivalente a essa forma, que não é essa simbolização aqui, com a conjunção. Por que que não é a conjunção? Por que que eu não posso dizer que A é igual a B se somente se para todo x, x pertence a A e x pertence a B? Porque se os dois forem falso, é verdadeiro também. E enquanto na conjunção... Não seria falso. Nossa, Larissa foi rápida, foi logo que ia falar, nem esperou. O Roger levantou a mão primeiro. Fala aí, Roger. Acho que você ia falar isso também. Era isso mesmo, era isso mesmo. Foi na corrida aí para te falar primeiro. Beleza, tá? Isso aí. Exemplos. A, B, C, D é igual B, D, B, C, A. Veja que a ordem que eu escolhi listar os elementos não me afeta na definição do conjunto. Não afeta essas propriedades que a gente vê em relação ao conjunto. Nada que foi dito aqui em relação ao que significa um conjunto ser igual ao outro teve a ver com a ordem que eu listei os conjuntos. Então, tanto faz a ordem que eu escolho escrever aqueles conjuntos. Se os elementos são os mesmos, ok, é isso que basta. Tá? Aqui, esse conjunto, ele é igual a esse, porque no primeiro eu escolhi ter uma descrição dos elementos enumerando. Depois eu disse quais são, de fato, as propriedades que definem. Né? São iguais os conjuntos. Aqui, da mesma forma. Certo? Agora, olha esse último daqui. Esses conjuntos são iguais mesmo? Acho que não, né? Por quê? Pela quantidade. Quer falar, Iago? Por que você disse sim? Pode ser. Porque eles possuem os mesmos elementos. Possuem os mesmos elementos. Isso aí. Veja a definição. Não a definição, né? Mas a definição. O que define é eles terem os mesmos elementos. Não fala em quantidade de aparições deles. Por isso, a gente volta atrás no primeiro slide que eu defini o que é um conjunto, que eu falei lá. Objetos distintos. Quantos objetos distintos tem? São 4, A, B, C, D. Certo? Os mesmos elementos que aparecem aqui. Então, a repetição conta só uma vez. Entendeu? Essa descrição aqui, a gente nem utiliza, porque o que importa é essa que está aqui. Cada elemento aparece uma vez. Entendeu? Eles são iguais, eles têm a mesma quantidade de elementos, inclusive. Tá? Fala, Wallace. Não tem mais nada para falar, não. Valeu, professor. Beleza. Tá bom? Tá claro para vocês? Beleza? Algum comentário? Pode falar, Vitor. Não sei se eu entendi direito, mas então, mesmo que o elemento apareça várias vezes, ele é irrelevante se ele já está aparecendo uma vez, pelo menos? Isso mesmo. Então, se valeu. aparecer repetidamente, você pode escrever ele tendo uma vez só de aparição. Pode escrever. Eu não preciso representar ele várias vezes? Não. Na verdade, você não tem que representar, beleza. porque o conjunto ele é definido por objetos distintos. Distintos. Você tem objeto repetido, você não tem, distinto tem que ser. Tá? E o que faz, então, A não é igual a B? É justamente você não ter essa condição sendo satisfeita, né? Então, se A não é igual a B, você escreve que A é diferente de B. Então, isso que significa ser diferente, é não ser igual. Tá bom? E aí, por exemplo, aqui, ABCD, ABD é diferente de ABCD, né? Porque não são iguais. Ou seja, tem algum elemento que está em um conjunto que não está no outro.
subconjuntos, né? Então, veja que aqui eu posso falar de subconjuntos, né? Porque é uma restrição do caso anterior. O que era o caso anterior? Era de igualdade. A igualdade era se e somente se todo elemento de A é também elemento de B e todo elemento de B é também elemento de A. Isso é igualdade. Agora, se você só está tratando um pedacinho, e aí o Wallace, é justamente o que ele tinha comentado, né? Quando a gente remove esse vice-versa, a gente ganha somente alguma relação que não é de igualdade, que é a de subconjunto. Então, A é subconjunto de B, se e somente se todo elemento de A é também elemento de B. Pelo diagrama de Venn, é assim que a gente denota, né? É assim que a gente vai relacionar, porque realmente, se está aqui é subconjunto, né? Então, todo mundo que está em A também está em B. Então, ele está todo mundo aqui dentro. A gente pode escrever dessa forma, que é A está contido em B, ou você pode falar que B contém A, certo? Assim a gente lê A está contido em B, e assim você lê B contém A. Então, em símbolos, né, utilizando toda aquela lógica, basta satisfazer uma implicação. A biimplicação da igualdade não é uma conjunção de implicações, certo? Aqui. Eita, lá atrás. A biimplicação, que é o que está aqui, não é equivalente à conjunção de implicações? Para subconjunto, basta que satisfaça uma implicação. E é justamente o que a gente tem em relação à notação ali, à simbologia, à simbolização. Então, A está contido em B, se e somente se, para todo x que você tome, x pertence a A, então x pertence a B. Tá? Olhando os exemplos, então, um conjunto A e B está aqui, A, B, C, D é o outro, esse conjunto está contido no outro. Enfim, e a mesma forma para os outros. Veja que esse conjunto, A, B, é igual a esse conjunto que está aqui. Mas veja, para satisfazer subconjunto, ele é mais fraco, né, do que em relação a ser igualdade, o que está ok. Se dois conjuntos são iguais, então está correto você falar que um é subconjunto do outro. Está claro? Porque já satisfez uma das causas ali possíveis para poder você ganhar o que vem após, que é ser subconjunto. Está claro? Sim? Sim. X tal que X é inteiro e par. Está contido no conjunto X tal que X é inteiro. Certo? Porque aqui tem uma restrição a mais, né? Então, ele possui essa, que é a que está aqui, mais alguma coisa. Quando A não é subconjunto de B, a gente escreve que A não está contido em B, ou seja, A, o símbolo está contido barra cortado em B. Exemplo. ABC, BCDE. Tá? Então, por quê? Não está contido significa existe, ou A não está contido em B, é porque vai existir aí, então, algum elemento de A que ele não é elemento de B. É satisfazer a oposição do que é estar contido, que é todo elemento de A, pertencer também a B. Aqui, x é inteiro e par. Não está contido no conjunto em que x é inteiro e primo. Certo? Aqui tem que satisfazer a conjunção, essas duas coisas. Certo? Todos os pares aqui não vão estar nesse conjunto dos inteiros e primos, porque primo, primeiro ele tem que ser ímpar. Né? Aqui não considerando o 2, né? Mas mesmo assim, você tem vários elementos que estão aqui e não estão aqui. Beleza? Vou avançar e eu volto rapidinho. Inclusão estrita. Vocês já ouviram falar nisso? Inclusão estrita? Antes de falar em inclusão estrita, que é a mesma coisa que você falar inclusão própria, então como é que a gente lê? A é subconjunto próprio ou A é subconjunto estrito. A relação de inclusão de conjuntos, né, que é estar contido ou não estar contido, você já conheceu esse símbolo daqui?
né? A está contido em B. Mas você já conhecia esse símbolo aqui? Quem já conhecia esse? É o contém, né? Não, mas aqui também a gente pode escrever o contém dessa forma. Aqui, é só inverter. B contém A. Não tem nada a ver com o coisinha aqui embaixo. Ah, então isso aí eu não conheço, não. O Iago conhecia. Fala, Alves. Esse traço não quer dizer que ele é estritamente. Esse traço não quer dizer que é estritamente contido. Na verdade, é o contrário. Esse daqui eu quero dizer ser estritamente contido. Esse daqui. Ah. Tá? Então, mas antes da gente entender a notação... Antigamente eu via céu só assim. Assim. Os materiais utilizavam muito assim somente. Mas aqui é algo mais forte. Essa notação que a gente usa para cá é pelo seguinte. Primeiro, vamos entender o que de fato significa isso, né? O que significa ser um subconjunto próprio? Primeiro, é subconjunto. A consequência disso é todo subconjunto próprio é subconjunto. Tá? Então, todo elemento... Travei? Ah, voltou. Tá estranho. Todo mundo tá estranho? A tua imagem tá travando e tua voz parece que não. Acho que é só na sua casa. Pra cá tá de boa. É, aqui também tá de boa. Ah, tá, pode crer. Então aqui. Não tô notando mudança minha, não. Beleza. Então, tá, primeiro, ele é um subconjunto, esse A é um subconjunto de B, mas que ele tem que ter alguma coisa a mais, tá? Então, além dele ser subconjunto de B, ou seja, o que é isso? Todo elemento de A é também elemento de B. Além disso, tem que ter pelo menos alguém que esteja em B que não está em A. Isso que significa A está estritamente contido, está incluso aí propriamente. Tá? Então, aí a gente usa essa notação. A está estritamente contido em B, ou você fala que B contém estritamente o A. Então, nota que, como uma consequência dessa definição, se A está contido, né, estritamente em B, então está correto você falar que A está contido em B. Porque já atende a definição de estar contido. O que não é verdade é o contrário. Não quer dizer que se A está contido em B, então ele está estritamente contido em B. Tá claro? Tá claro? Por quê? O que significa A está contido estritamente em B? Primeiro, vamos olhar para cá. É que todo elemento de A é elemento de B. Mas não é só isso. Tem que ter mais coisa. Além disso, tem que ter alguém que pertence a B que não pertence a A. Certo? Tem alguém que pertence a B que não pertence a A. Isso que significa A está estritamente contido. É algo mais forte. Beleza? Você pode ter, agora a gente viu ali nos slides anteriores, vários exemplos que eu escrevi que A estava contido em B, mas que, na verdade, eu poderia até ter escrito dessa forma aqui, que A está propriamente contido em B. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Mas para que serve isso daqui? É para justamente, quando você fala que um conjunto ele é propriamente contido, você está eliminando a possibilidade desse conjunto A ser o próprio B. Não podem ser iguais. Tá? Então, quando você tem um conjunto que ele é igual a B, A é igual a B, você tem como consequência, então, que A está contido em B. Você tem. Porque satisfaz todo elemento de A com o elemento de B. O que você não pode falar é que se A é igual a B, então A está contido propriamente em B. Isso está errado. Isso está errado. Tá? Porque está contido agrega algo a mais.
é ter esse camaradinha do lado de fora aqui que não está no outro. Tá? A relação que tem isso daqui, que a gente pode enxergar, esse tracinho embaixo e tal, é a mesma coisa que a gente tem quando fala de igualdade e desigualdade de números. Tá? Então, 3 é menor ou igual que 4? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque 3 é menor do que 4. Uhum. Então, o que significa ser menor ou igual? É uma adjunção. Então, a adjunção é verdadeira, basta que uma propriedade seja. E aí você ganhou. Porque você tem aqui, ó, 3 é menor que 4 ou 3 é igual a 4. Satisfez um dos lados, que é 3 ser menor que 4. Então, ganhou. Aqui, 3 é menor que 4? Verdade. Sim, verdade. Agora aqui, 4 é menor ou igual que 4? Verdade. Pelo mesmo motivo disso aqui. Então, veja, ó, isso daqui é como se fosse isso que está aqui. A é igual a B. Aqui, ó, 4 é igual a 4. Tá correto você falar que 4 é menor ou igual que 4? Já satisfez um dos dois? Tá correto você falar que A está contido em B? O que está errado é isso. Certo? 4 é menor que 4? Não. Então está errado você falar, se A é igual a B, que A está propriamente contido em B. Então esse símbolo aqui ele é muito importante, tá? Essa notação, essa diferença de notação aqui. Beleza? Joia. Então, observação. Bom, a partir da primeira notação que a gente tinha, da primeira equação, que era em relação à igualdade, né? A gente já entendendo bem o conceito de subconjunto, a gente pode escrever. Então, A é igual a B se somente se A é um subconjunto de B e B é um subconjunto de A. Beleza? Tem que satisfazer essa conjunção aqui. A relação de inclusão, veja, é entre conjuntos. Você não pode falar que um elemento ele está contido num conjunto. O elemento ele pertence ou não ao conjunto. Tá legal? Cuidar desses detalhes. Você falar de pertencer é de elemento para conjunto. Você falar de estar contido é relação de inclusão, é de conjunto para conjunto. Então, vamos olhar algumas propriedades aqui iniciais em relação a essa inclusão. E essas propriedades que existem aqui, a gente vai ter nomes associadas a elas, tá? A essas propriedades. E aqui eu poderia usar mais uma aula só para falar dessas relações. Tá? Mas eu não vou falar. A gente vai, inclusive, eu vou utilizá-las em avaliações de vocês. Uma aqui bem específico, tá? Mas é a seguinte, vamos lá. Sejam A, B, C, 3 conjuntos arbitrários. As seguintes propriedades são verdadeiras, tá? Vazio é um subconjunto de qualquer conjunto que você tome. O que significa você dizer? Eu não estou falando aqui que o vazio é elemento de qualquer conjunto. Isso está completamente errado. Por exemplo, aqui, conjunto A e B. Vazio não pertence a esse conjunto. Ele não é elemento, não estou listando ele aqui. Tá? Mas ele é um subconjunto. Seria igual eu falar aqui, bem lúdico. São vocês aqui dentro. Quero escolher alunos. Cada conjunto de alunos que veio daí é um subconjunto. Concordam que eu posso escolher nenhum de vocês? A solução para isso é o conjunto vazio. Então, o vazio não está como elemento aqui da turma. Mas eu posso ter um subconjunto que é o vazio. Isso não é um axioma, não é algo que é aceito e é verdadeiro sem demonstração. Tem demonstração para isso e eu vou fazer nas aulas seguintes. Na aula de técnicas de demonstração, que eu estiver falando sobre a técnica de contradição, eu vou provar isso para vocês. Que o vazio, ele é contido, ele está contido em qualquer conjunto que você tome. Tá? E é bem interessante isso daqui. O outro, A é subconjunto de si mesmo, para qualquer conjunto A que você tome. Né? Porque, veja,
é consequência daquela própria definição de o que significa ser igual, né? Significar ser igual é que um elemento está contido no outro, um conjunto está contido no outro. E aqui todo elemento que está aqui nesse conjunto A também pertence ao conjunto A, né? Então você ganha isso. E o nome disso é propriedade reflexiva. É uma propriedade em relação à relação que eu estou considerando aqui, que é a de inclusão. O nome dessa propriedade, aqui vão aparecer mais duas, eu poderia alterar a operação e poderia alterar os operandos. E ainda assim, se eu falar, ó, aqui existe a propriedade reflexiva, é porque para cada elemento que está nesse universo que você está considerando, ele faz a relação consigo mesmo. Isso é a propriedade reflexiva. Esse daqui, que é o seguinte, caso A se relacione com B, e aqui no caso é pela inclusão, que é o quê? A é subconjunto de B e B é subconjunto de A, implica em A ser igual a B. Quando isso acontece, poderia alterar aqui a operação, não ser de inclusão, mas alterar o tipo de relação, por exemplo, de par ordenado, de menor ou igual, alterar os objetos, não serem conjuntos, mas serem números, serem outros tipos de coisas, pares ordenados, por exemplo. Caso um se relacione com o outro, e o outro se relacione com um, implique nos dois serem iguais, o nome disso é antissimétrica, é a propriedade antissimétrica. E o outro, que é esse aqui, que eu vou utilizar bastante, porque tem relação com coisas que a gente já viu em lógica, então com certeza eu vou aqui colocar uma questão de prova sobre isso, ou da avião sobre isso, que é a seguinte: se A é subconjunto de B e B é subconjunto de C, então A é subconjunto de C. É bem visual até, né? Você pegou A, é subconjunto de B, e B é subconjunto de C. Então, A é subconjunto de C, certo? É essa a relação que existe, é o que a gente chama de transitividade. Então, pela transitividade, a gente ganha essa relação em cadeia. É bem interessante isso daqui. Eu vou utilizar isso aqui em avaliações, porque tem muita relação que a gente entende de implicações lógicas lá de trás. Tá? Tá claro essas propriedades aqui? Beleza? E aí, de novo, eu poderia aqui ter uma aula só falando de relações. Mas aí eu fugi um pouquinho dos teoria dos conjuntos e entrar para outros assuntos, que aí vou passar adiante. Tá legal? Alguma pergunta? Não? Qual coisa vocês perguntam? Bom, com isso, com esse entendimento sobre os conjuntos, essas propriedades iniciais, vou falar de mais um conjunto muito importante, que é o conjunto das partes, tá? O conjunto das partes, ele tem que ter algum conjunto de entrada, tá? Então, ele é um conjunto das partes de algum conjunto específico. Então, ele tem essa notação, P de A, tá? Ele é o conjunto das partes do conjunto A que você teve ali antes. Então, ele é um conjunto. E o que tem nos conjuntos? Elementos. Quais são esses elementos? Todos os subconjuntos daquele conjunto A que você estabeleceu de início. Esse é o conjunto das partes de A. E aí, aqui tinha um erro de digitação, que aqui eu tinha trocado parênteses e tal. Então, é assim, o conjunto das... Ops. Esquece isso daqui, que é só para arriscar, e os parênteses estão aqui, tá? O conjunto das partes de A, ele é igual aos elementos que são conjuntos X, tal que X é subconjunto de A. Beleza? É isso que está escrito aqui. É o que está escrito aqui. Então, esse aqui é um exemplo de um conjunto que satisfaz aquilo que eu falei no início. Eu posso ter um conjunto em que os elementos são conjuntos. Aqui é um exemplo. Ó. Quem é elemento desse conjunto é conjunto, que é subconjunto do conjunto A. E aí o vazio também está aqui dentro. Aqui sim, o vazio ele vai pertencer ao conjunto das partes. Porque ele é subconjunto desse conjunto A, como de qualquer outro. Então, ele vai sempre ser elemento.
E, inclusive, o próprio conjunto também é subconjunto dele mesmo. A gente acabou de ver, né? Para qualquer conjunto A que você tome, o A é subconjunto de A. Então, você tem a representação dele aqui. Você pode dar uma voltadinha e explicar de novo? Porque na minha cabeça, eu fiz alguma relação de conjunto das partes com um subconjunto que eu acho que não está... O que é um subconjunto? É um conjunto em que todos os elementos desse conjunto também sejam elementos do conjunto anterior. Certo? Certo. O conjunto vazio, ele satisfaz isso, pela vacuidade. E mais, que como a gente viu a propriedade ali, o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Então, por isso que ele está como elemento no conjunto das partes. Aqui foi um conjunto que só tem um único elemento. Então, você tem 2 elementos no conjunto das partes, ou seja, você tem 2 subconjuntos. Agora, esse conjunto aqui, você tem 2 elementos. Você tem 4 subconjuntos. Aqui você tem 3 elementos. Aqui você tem 8 subconjuntos. Então, já antecipando aqui, né? Bom, alguma ideia do porquê disso? Já botei aqui, né? Mas, enfim. Caso a gente vá analisar, se um conjunto tem n elementos, ele vai ter 2 elevado a n subconjuntos. Então, o conjunto das partes vai ter 2 elevado a n elementos, ou seja, o conjunto vai ter 2 elevado a n subconjuntos. A pergunta é, por quê? Vocês lembram da tabela verdade? O que a gente tinha na tabela verdade? Quantas linhas apareciam na tabela verdade? Se você tinha n componentes, quantas linhas apareceriam? 2 Professor, não lembro da tabela verdade, não. Rapaz, você tem que lembrar. Então, você tem que retornar lá a aula 2 e assistir essas coisas lá. Tá? Porque é o conteúdo da prova. Tá. Você tem, então, 2 elevado a n linhas. Vocês enxergam alguma relação com isso que está aqui? 2 elevado ao número de elementos. Pode. Nada. Oi? Fala de novo, desculpa. Que é 2 elevado ao número de elementos. Mas por quê? Por que exatamente isso aqui dá 2 elevado a n também, assim como lá dá 2 elevado a n, o número de linhas? Alguma ideia? Até olhando ali, né? Meio que você vai ter, através dessa potência aí, você vai ter o número de possibilidades de combinações desses subelementos. Isso. Então, qual é o ponto? Ó, vocês lembram que na tabela verdade, você tem as linhas, o que vai ter em cada linha? São as interpretações das componentes. Lembram? Sim. Cada linha é uma interpretação das componentes. Você tem N componentes. Por exemplo, 3 componentes. Você tem 3 componentes. O que significa? Você pode ter o valor, ou é verdadeiro ou é falso, para cada componente. 2 valores para cada componente. Qual é a correspondência que a gente tem isso com os subconjuntos que estão aqui? O que significa, por exemplo, esse subconjunto aqui que tem os 3 elementos? É que cada elemento satisfez a restrição de estar naquele subconjunto, ou seja, possui o valor verdadeiro. Então, aqui você correspondeu ao verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro para cada componente. O que é isso aqui, o vazio? É falso, falso, falso. Então, a gente pode fazer a tabela verdade para montar isso aqui quando for fazer, né? Ou, às vezes, nem precisa, mas... Não precisa, mas é um argumento que faz uma correspondência, né? Que faz uma correspondência. Então, por exemplo, o que é o BC? É porque o B satisfez a propriedade de estar naquele subconjunto, o C satisfez a propriedade de estar naquele conjunto, e o A não satisfez.
Então, é o FVV aqui. É o VFV aqui. É o VVF aqui. É o FFV aqui. É o FVF aqui. É o VFF. Veja, todas as linhas aqui, todas as interpretações sendo satisfeitas. E justamente as interpretações é o que a gente tem de satisfações para terem os subconjuntos. Beleza? Beleza. Então veja como corresponde ao que a gente entende da tabela verdade, das interpretações lá. Um argumento combinatório para isso é exatamente o mesmo argumento combinatório que a gente teve para saber o número de linhas da tabela verdade. Que é, para cada elemento temos duas possibilidades. Ele vai pertencer ou não vai pertencer ao conjunto. E por isso, de novo, que é importante a gente ter a clareza da propriedade que define o conjunto, para a gente conseguir entender o elemento pertencer ou não pertencer ao conjunto. Beleza? Isso aqui acabou a aula de hoje. E exatamente bem em tempo. Eu tinha exercícios para fazer aqui, mas a gente faz nas outras aulas, tá? É o exercício de revisão da aula, né? Beleza? A próxima aula vai ser de exercício, então, né? Não, a próxima aula é relações entre conjuntos ainda. A aula de exercícios vai ser daqui a 3 aulas. Então, a aula que vem tem conteúdo, a outra aula tem conteúdo, aí só na outra é de exercício. Tá bom, professor? Boa noite. Boa noite, professor. Mas aí depois da aula de exercício já é a Avon, né? Já é a prova. Já é prova, no caso. Entendi. Eu preciso rever o cronograma, eu recomendo que você veja também, mas eu acho que já é a prova já. Ok, boa noite, professor. Tá? Beleza, gente. Professor, já tem lista 5? Tá lá. Tá lá. Postei hoje. Então, essa aula tá no YouTube também, pô. Vai estar lá. Então, da parte assíncrona é a aula 7. Da parte síncrona eu vou postar ainda, né? Só terminar a gravação que eu vou postar lá. Beleza? Se eu não postar hoje, vou postar amanhã de manhã, porque demora um pouco, né? Tá? Mas já vai estar lá. Tá? Então assistam de novo aí. Beleza? Se inscreva lá no meu canal. Vocês já sabem. Bom, deixa eu interromper aqui então. E valeu. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite, é isso.